Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Acabou a Copa do Mundo pro Brasil, então aqui no Brasil, lógico, vai ter gente acompanhando aí semifinais, vai ter gente acompanhando as finais, quem vai ser campeão, mas a grande maioria do povo brasileiro vai cagar e andar para a Copa do Mundo e vai querer saber o que está acontecendo no seu time. Essa é a grande verdade. Muita gente também já estava fazendo isso. Após a eliminação, a galera parou de falar de Copa do Mundo e já está procurando notícias sobre o seu time. E tinha outros que mesmo com a Copa do Mundo estavam cagando para a Copa do Mundo, que tinha mais interesse no seu time. Essa é a verdade. A grande maioria da torcida brasileira se interessa muito mais pelo seu clube do que para a seleção brasileira. A seleção brasileira perdeu muito da sua essência. E com 8 anos de Tite, o Tite conseguiu perder mais ainda. Isso a gente já falava. Eu aqui no canal sempre falei, nunca gostei do Tite. Não é porque ele perdeu de novo agora que eu estou falando isso. Eu falei, quem me acompanha sabe que eu falo lá de trás, nunca gostei do estilo do Tite. Não, o Tite, no meu time, não vai ser o treinador nunca, mas aí é uma questão de ponto de vista. Mas só para terminar esse papo de seleção, né? CBF tá procurando aí, por todos os noticiários que estão falando, um novo treinador. E foi cogitado alguns nomes, né? Desses nomes, alguns acho correto, e acho que tem alguns nomes que não citaram mais, que poderia muito bem estar fazendo parte dessa lista. Então, é sobre o treinador da seleção brasileira, sobre o futuro treinador da seleção brasileira, que a gente vai falar nesse momento. Então, eu peço aí a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022-9922-541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Então vamos lá, galera. Olha só. Cara, treinador de seleção brasileira, eu sempre quis que tivesse um treinador estrangeiro, pelo menos para saber como é que ia ficar. Tipo, um início de ciclo, que vai ser agora, vai com um treinador estrangeiro. Eu acho que seria o ideal. Caso não der certo, voltava um treinador brasileiro. Mas eu daria uma chance a um treinador estrangeiro. E mais, qual treinador estrangeiro? Um treinador estrangeiro, primeiro que conheça de futebol, é óbvio. Mas se tem alguma reticência sobre o treinador estrangeiro, tipo, um cara que nunca trabalhou aqui no Brasil, temos treinadores aí, estrangeiros monstruosos. Manchester City, né? Manchester United, treinador de Real Madrid, desses clubes gigantescos aí, os caras têm conhecimento, grande maioria muito capaz mesmo, que cairia muito bem numa seleção brasileira. Mas talvez, por nunca ter trabalhado no Brasil, nunca ter tido contato, a CBF pode ficar meio de pé atrás. Então, pega o estrangeiro que já conhece o futebol brasileiro. E nós temos alguns treinadores estrangeiros que têm conhecimento pleno do futebol brasileiro. Jorge Jesus é um citado. Acho que cairia como uma luva. O Abel Ferreira do Palmeiras, outro também, para mim. E para mim o Abel Ferreira tem cara de treinador de seleção. Essa é a minha opinião. Pelo trabalho dele longo, com tempo. O Jorge Jesus, no Flamengo, ele teve um período, tá? O grande treinador, mas ele teve um período. Na seleção brasileira não vai ser um período. É um trabalho
longo. Então, pode ser Jorge Jesus ou Abel, mas eu particularmente acho o Abel Ferreira com cara de seleção, tá? Então tem esses dois estrangeiros, mas só não. Eu acho que nesse rol de treinadores estrangeiros aqui, tem mais um cara que tem que se colocar o nome aí. O Juan Pablo Vojvoda. Desses caras aí, você tem que colocar o nome do Juan Pablo Vojvoda. Se tem um estrangeiro que está fazendo um grande trabalho, você não pode esquecer do Vojvoda nunca. Eu acho que o Vojvoda, apesar de ser novo, ele não tem um tempo muito grande de carreira, mas ele já mostrou que tem capacidade. Exatamente igual o Abel, do Palmeiras. Então, se o Brasil for escolher um treinador estrangeiro, eu acho que tem 3 nomes aí bem capazes, bem capacitados, muito melhores do que o Tite, para fazer um trabalho na seleção brasileira. Jorge Jesus, Abel Ferreira e Juan Pablo Vojvoda. Esses 3 estrangeiros, para mim, seriam os caras que poderiam ocupar perfeitamente a vaga da seleção brasileira. E aqui no Brasil, bom, treinador aqui no Brasil, brasileiro, cara, complicado, bem complicado, porque o Cuca fez um grande trabalho no Atlético Mineiro, depois voltou e foi um fiasco. Você pega o Dorival, fez um grande trabalho no Flamengo, mas a princípio saiu do Flamengo porque acharam que no final ele não fez um grande trabalho. Porém, acho que na seleção brasileira, como não é um trabalho de jogos um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, ele tem espaço para trabalhar. Eu acho que o Dorival poderia, sim, fazer um trabalho bom. Até porque ele tem um pensamento de futebol que me agrada mais do que o do Tite. Na verdade, qualquer trabalho, qualquer estilo de jogo me atrai mais do que o trabalho do Tite. Tipo de Carille, eu não gosto. Guto Ferreira, grande treinador, mas eu não gosto do estilo de jogo. Entendeu? Então, esses caras, assim, acho que já deu. Já deu para a seleção brasileira, tem que ir para outro caminho. Então, Cuca não, mas Dorival Júnior, sim, dá para ser. E estão falando no Diniz. Cara, o Diniz eu acho que tem que ser, eu acho que pode se tornar o Diniz um dos maiores treinadores do país. Eu acho que o Diniz pode sim fazer um nome até fora do país. Acho que o Diniz tem capacidade para fazer um trabalho fora do país bom. Só que eu acho que o estilo, o jeito, o tratamento que o Diniz dá com alguns jogadores vai ser um grande empecilho para ele na seleção brasileira. Na seleção brasileira, o Diniz ele seria o menor de todos. Ele seria o menor de todos. Para ele não ser, ele ia ter que contratar, ia ter que convocar jogadores sem muita repercussão. Porra, eu ia matar ele. Não tem como você não convocar uma seleção com alguns jogadores, ou uma grande parte dos jogadores que estavam nessa Copa. São jogadores de 20 e 21 anos, que tem muito mais nome que ele. Então eu acho que o futebol do Diniz é um futebol que me agrada. Porém, a forma pessoal dele de tratamento, acho que ele vai ter muito problema na seleção brasileira, mas muito problema mesmo. E os jogadores vão acabar boicotando o Diniz. Uma coisa é você fazer no clube, outra é na seleção brasileira. É bem diferente. É bem diferente. Você pega uma seleção com estrelas. Ah, não foram bem ali, não foram... Pô, mas são estrelas, tá? Então, cara, no futebol brasileiro, eu vejo Dorival e Diniz. Mas vejo Dorival e Diniz atrás dos estrangeiros. Diniz, acho que o esquema legal pode ser um grande treinador, mas eu não cogitava o Diniz agora. Pelo estilo dele, ele tem que mudar o jeito dele, na minha opinião. Tem que mudar o jeito dele para pegar a seleção brasileira. Ah, mas teve uma época que contratou o Dunga. Tá. Uma coisa é você ser ríspido, outra coisa de vez em quando é você ser mal educado igual o Diniz é. É diferente. É bem diferente. A gente teve treinadores ríspidos como o Felipão,
o próprio Dunga. Não vou falar aqui de capacidade, mas os caras mais sérios. O Diniz leva muito para um outro lado. Esse outro lado que ele tem que trabalhar. Então, eu só vejo 4 treinadores para a seleção brasileira. Eu já descarto o Diniz. Cuca eu nem coloco. Eu coloco o Dorival, que eu acho que dá para o Dorival iniciar um trabalho na seleção. Ele tem conhecimento, ele tem experiência, agora ele já tem títulos, tá? É um cara que agrega muito a equipe. Então, Dorival, na minha opinião, o Dorival é o único treinador brasileiro hoje que poderia pegar a seleção brasileira. Minha opinião. Único. O Diniz também poderia, mas acho que o jeito dele vai ter que mudar. Ele não vai mudar de uma hora para outra. Então acho que o Diniz ainda pode esperar um pouquinho a seleção brasileira. Então, Dorival. E os outros 3 brasileiros? Qual ordem que eu pego os outros 3 brasileiros? Jorge Jesus ou Abel, na mesma prateleira, e o Vojvoda. Tenta Jorge Jesus, tenta Abel, tenta Vojvoda. Se não conseguir nesses 3, aí vai o Dorival. Essa é a minha opinião sobre o novo treinador da seleção brasileira. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!